Oi, pessoal. Mais uma aula de matemática. Hoje, falando sobre medidas de volume, certo? No nosso livro está na página 179 e 178. Vamos, então, comentar o assunto e depois a gente vê mais algumas informações, mostramos alguns cálculos. Então, volume. O volume de um corpo é a medida do espaço em que ele ocupa. Então, é a capacidade de algo que tem dentro de um recipiente, por exemplo. Uma situação bem clássica, se você tem uma caixa de leite, que lá tem a capacidade para 1 litro de leite, então esse 1 litro é o volume, tá? Ele preencheu, então, aquela caixa. É o espaço que ocupa, o leite ocupa o espaço dentro da caixa de leite, né? Então, ele é o volume. E em algumas situações, nós podemos ver no nosso dia a dia também o uso do volume. Então, para se fazer o tratamento em uma piscina adequadamente, corretamente, é necessário saber o volume da água, tá? Para que coloque a quantidade certa de produtos para o tratamento, certo? Em serrarias e madeireiras, são comercializadas a madeira pelo volume dos seus troncos. E numa construção, o volume de areia é necessário, né, ser utilizado também, se fala em forma de volume, tá? Como em muitas outras situações, o metro é uma unidade padrão de medida, então é uma das mais usadas para o volume. Então, o metro cúbico é como se você tivesse, então, um cubo, onde nesse cubo você tem 1 metro de comprimento, 1 metro de profundidade, 1 metro de altura. Tem que ter 3 dimensões para isso acontecer. Então, no final, você tem, então, 1 metro cúbico. Então, metro vezes metro vai dar metro ao cubo. Assim como nas unidades de comprimento, superfície, massa e capacidade, existem os múltiplos e os submúltiplos do metro cúbico. Então, nós temos o centímetro cúbico e temos o decímetro cúbico, tá? Nós vamos mostrar outros múltiplos e submúltiplos para vocês também daqui um pouco, porque às vezes é necessário fazer transformações, tá? Então, se está no metro cúbico e eu quero em decímetro cúbico, tem uma forma bem simples de você transformar, ou vice-versa. Se está em centímetro e eu quero metro, então temos uma forma simples de fazer os cálculos. Então, 1 centímetro cúbico corresponde ao volume de um cubo, cuja medida de aresta é de 1 metro, ou de 1 centímetro, desculpa, de 1 centímetro, o contrário daqui que é 1 metro, tá? Então, aqui 1 centímetro de comprimento, 1 centímetro de altura, 1 centímetro de profundidade, né? O volume vai dar 1 centímetro cúbico, tá? Agora o total, se eu tenho 9 cubinhos desse aqui, o meu volume vai ser de 9 centímetros cúbicos. Imaginando, então, se fosse aqui um amontoadinho de caixas, né? Sendo que cada caixa tem 1 centímetro cúbico. E aí, juntando os 9, vai ter 9 centímetros cúbicos, todas as 9 caixas. Já 1 decímetro cúbico corresponde ao volume de um cubo, cuja medida da aresta é 1 decímetro. Um recipiente cujo volume interno é de 1 decímetro cúbico possui capacidade para exatamente 1 litro de líquido. Então, como eu falei lá no início da aula, uma caixa de leite, que você olha lá e diz, tem 1 litro de leite.
significa também que ela tem 1 decímetro cúbico de leite. É a mesma coisa, tá? Porque 1 decímetro cúbico é o mesmo que 1 litro, tá bom? E aqui a gente vai demonstrar isso. Então, acabamos de dizer que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Olha a situação, uma garrafa de água cheia, um recipiente vazio, aqui dá a entender que ele é de vidro, né? E vai derramar essa água lá no recipiente. Tá observando aqui na segunda figura. Na terceira figura, a garrafa já está vazia e o recipiente totalmente cheio. Então, a gente percebe que o recipiente que tem 1 decímetro de comprimento, 1 decímetro de profundidade e 1 decímetro de altura, né, tem uma capacidade para 1 litro, tá? Nesse caso aqui, de água, tá bom? Então, isso aí é uma informação que a gente tem que memorizar. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, baseado nessa informação, olha, se eu tenho um cubo com 1 metro de comprimento, 1 metro de profundidade e 1 metro de altura, né? Se eu dividir esse cubo em vários cubinhos de 1 decímetro cúbico cada cubinho, certo? Eu vou conseguir ter 1000 cubos. Então, cada cubinho vai ser de 1 decímetro cúbico, como ele disse aqui. Como eu tenho 1000 cubinhos acumulados aqui, o total vai ser de 1000 decímetros cúbicos. Então, 1 metro cúbico é igual a 1000 decímetros cúbicos, que vai ser igual, então, a 1000 litros. Então, aqui eu teria uma capacidade para 1000 litros. Tá? Essa transformação de 1 metro cúbico para decímetro cúbico, eu vou mostrar daqui um pouquinho num esqueminha para vocês. E de maneira parecida, nós podemos mostrar que 1 centímetro cúbico é igual, então, a 1 ml. Tá? Então, essas 3 informações é muito bom para você memorizar. Você tem que memorizar. Então, ó, começando do menor. 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Voltando ali, ó, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. E 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Essa informação a gente deve memorizar para facilitar. Então, aqui, ó, essa informação tá aqui, ó, o resuminho todo. 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, tá? Agora, olha bem. Aqui eu tenho a escala de medidas, tá? Estão tudo ao cubo, os múltiplos e submúltiplos. Então, olha bem, se eu quero saber a quantidade de litros que um recipiente tem, e ele me deu a informação desse recipiente em metros cúbicos, tá? Ou em metros. Aí eu chego no total de tantos metros cúbicos. Eu quero transformar em litro. O ideal é sair do metro e ir para o decímetro cúbico. Por quê? Decímetro cúbico equivale com o litro. São equivalentes. Então, se eu encontrar 5 litros, vai ser 5. Se eu encontrar 5 decímetros cúbicos, vai ser 5 litros. Tá? Então, não é igual ao metro cúbico. Então, se eu estou em metro cúbico e eu quero encontrar decímetro cúbico, eu estou indo para a direita, eu vou ter que multiplicar por 1000. E o contrário, se eu tenho decímetro cúbico e eu quero metro cúbico, eu tenho que dividir por 1000. É porque está voltando. Tá? Então, se vai para a direita, eu tenho que multiplicar cada passo desse por 1000. Então, se eu estou aqui e eu quero chegar aqui, eu vou ter que dividir ou multiplicar. Multiplicar 1, 2, 3, 4, 5 vezes por 1000. Tá? Se eu estou aqui e quero transformar em quilômetro cúbico,
Então, eu vou ter que dividir 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, tá? Então, esse esqueminha é bom você memorizar para facilitar na hora de fazer cálculos que exigem, então, transformação. Então, eu queria agora que vocês observassem esse vídeo que eu vou passar agora, tá? A respeito de medidas, tá bom? Observem bem, eu vou citar o que está dizendo aqui, tá? Então, nós temos aqui as unidades de medida de volume, como aquela situação lá. Quilômetro cúbico, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Está ao cubo. Então, essa situação, todos eles estão ao cubo. Se eu tenho, então, uma reta só, significa, então, que eu tenho 1 metro só, certo? Agora, se eu tenho uma figura quadrada como essa, tá? Aí eu tenho a base e tenho a altura. Eu tenho, então, duas dimensões. Eu tenho metro vezes metro. Então, isso aqui é metro ao quadrado. Agora, se eu tiver um cubo, o cubo vai ter o comprimento, vai ter a altura e vai ter a profundidade. São 3 dimensões. Então, metro vezes metro vai dar um volume de metro ao cubo. Então, nós estamos trabalhando com metro ao cubo, com metro, com decímetro, com centímetro ao cubo aqui, tá? Então, observem aqui. Se colocarmos 1 metro cúbico aqui nessa posição, observem bem. E, então, eu quero ir para decímetro cúbico. Se eu vou para a direita, eu vou multiplicar por 1000, tá? Cada etapa dessa vai ser multiplicar por 1000, se eu for para a direita, tá bom? Lembrando que 1000 significa ser 10 ao cubo, que é 10 vezes 10 vezes 10. Por isso que a gente tem que multiplicar por 1000, porque é uma escala de 10 em 10, tá? Agora, nessa situação, vamos ver aqui, ó. Eu estou indo para a direita. Se eu estou indo para a direita, cada pulinho desse, cada etapa dessa vai ser multiplicar por 1000. Então, vezes 1000 novamente. Se eu chegar até aqui, então, tudo vai ser vezes 1000, tá? Olha bem. Agora, se eu fazer o sentido contrário, eu estou em milímetro cúbico e quero centímetro cúbico. Aí eu vou dividir por 1000. Cada pulinho desse, tá? Cada fase dessa eu vou dividir por 1000, tá? Até chegar, então, aqui no quilômetro ao cubo, tá bom? Olha bem. Agora, se aqui corresponde a 1, então decímetro cúbico, eu estou indo para a direita, eu multiplico por 1000. Se eu estou em decímetro cúbico e aqui é 1000, eu quero centímetro cúbico, eu vou multiplicar por 1000 de novo, então é acrescentar mais 3 zeros, tá? Se eu estou em centímetro cúbico e vou querer milímetro cúbico, eu vou multiplicar por 1000 novamente. Então, vou acrescentar mais 3 zeros em relação ao anterior, tá? Agora, vamos ver essa situação aqui. Eu vou ter que dividir por 1000. Então, 1 dividido por 1000 é 0,001. Agora, eu estou em decâmetro, eu quero hectômetro. Vou dividir por 1000. Então, eu tenho isso, vou dividir por 1000. Vai ter que ter 6 casas após a vírgula. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui vai ter que ter 9 casas, porque eu já tenho 6, vou dividir novamente por 1000. Então, vai ter 9 casas após a vírgula, tá?
colocando isso daí resumidamente na forma de potência, porque a gente estudou isso agora há alguns dias, então todo número que estiver com quantidade de zero é só colocar a quantidade de zero no expoente. Então, 10 ao cubo, 10 à sexta, 10 à nona. Agora aqui é o número decimal. A gente conta a quantidade de vírgula após de casas após a vírgula e coloca com sinal negativo, tá? Então, aqui é 3, aqui é 6, aqui é 9. E vai ser negativo. E o 1, todo mundo sabe que qualquer número elevado a zero é 1. Então, observem que ficou 9, 6, 3, 0, menos 3, menos 6 e menos 9. Agora, lembrando, decímetro cúbico é o mesmo que 1 litro. E 1 metro cúbico é igual, então, a 1000 litros. Tá? Bom, então vamos ver aqui. Olha bem. Agora eu quero mostrar para vocês uma situação. Se eu tiver, por exemplo, um recipiente nesse modelo aqui. Vamos supor que seria, então, um aquário. Um aquário onde eu tenho aqui 20 centímetros de comprimento, 30 de profundidade e 50 de altura. Eu quero saber qual é a quantidade de água que eu posso colocar dentro desse aquário. Como é que eu vou fazer, então? É simples. Primeiro, eu tenho que calcular o volume. Então, para calcular o volume, é você multiplicar o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, você vai multiplicar essas letrinhas. E a gente pode resumir isso aí por A, B e C, tá? São as 3 dimensões. Então, eu vou multiplicar as 3 dimensões. Vai ser 20 vezes 30 vezes 50. Volume vai ser igual. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Tem 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Isso daqui é em centímetros cúbicos. Eu quero saber, então, quantos litros eu posso colocar de água no meu aquário. Bom, então, para colocar os litros no meu aquário, eu tenho que lembrar daquela transformaçãozinha. Olha bem, eu tenho centímetro e eu preciso de decímetro. Então, na sequência, é decímetros cúbicos e centímetros cúbicos. Bom, o que a gente observa? Eu tenho centímetro, o centímetro tem que voltar aqui. Então, quando eu volto, eu divido por 1000. Então, eu vou pegar 30.000 e vou dividir por 1000. Quando eu corto os zeros, fica mais fácil, né? Então, corta aqui, corta aqui, corta aqui. Logo, quantos litros eu posso ter? Eu posso ter 30 litros de água nesse aquário, certo? É uma situação que, às vezes, isso pode acontecer, tá bom? Espero que todos tenham compreendido. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.